Olá, eu sou o Alisson Santana Silva, contador, empresário contábil, CEO da Impacto Contabilidade, empresa aí de 14 anos que presta serviços contábeis a diversas empresas, diversos ramos, empresa certificada pela ISO 9001, pelo segundo ano consecutivo. Nós tivemos aí a auditoria que nos credenciou e nos intitulou a mais um ano de certificação digital. Certificação digital, certificação total, né, de certificação de qualidade. O que significa que todos os nossos processos, todos os nossos serviços, ele tem início, meio e fim e é entregue com satisfação plena dos nossos clientes. E esse é justamente o tema da minha palestra, né? O que eu vou trazer aqui, aceitando, obviamente, o convite aí desse grande parceiro, esse grande amigo, essa referência como contador, como um empreendedor, como um comunicador, né? Eu acho que eu sempre falo com o Ricardo que ele tem, eu acho que é o cara que mais sabe trabalhar o dia a dia do escritório, né? E fazer essa questão daqueles insights de marketing. E ao convite dele, né, pelo segundo ano, o ano passado não pude participar, mas esse ano estou aqui no segundo Empreconte, né, 2020, de uma forma diferente, de uma forma online, né, atendendo aí aos requisitos de saúde, de não poder aglomerar, de não poder estar junto, mas acredito que o evento vindo desse cara vai ser fantástico, né? Mas vamos lá, deixa eu projetar a minha tela para a gente começar e já falar do nosso tema, né, que é qualidade total. Como aumentar a produtividade do seu escritório. Mas antes de falar do tema e de traçar o caminho dessa palestra, eu queria trazer para vocês algumas reflexões, principalmente sobre esse nome, qualidade total, que quando expressado juntamente, como está, né, conjuntamente, ele nos traz um peso, uma responsabilidade muito grande com relação ao seu propósito, com relação ao seu serviço, com relação àquilo que você oferece, né, de qualidade ou de serviço para o seu cliente ou seu usuário. E aí, para começar, eu fui buscar no dicionário, né, as definições de qualidade e de total, para a gente poder estar alinhado e entender. Porque às vezes as pessoas pensam, e até algumas já me abordaram, acha que porque você tem uma certificação da ISO, porque você tem, né, uma qualidade total, você não erra. Né? Você tudo é 100%, tudo é 100% certo, você é uma empresa perfeita. E a gente sabe que perfeição não há, nós somos humanos e humanos erram, humanos cometem falhas, né? E com a gente não é diferente, né? Mas a certificação da ISO, ela vem justamente para te dizer que o seu serviço, aquilo que você oferece, ele tem início, tem meio e tem fim, e ele é entregue com satisfação plena dos seus clientes. Por isso, a gente tem que atender uma série de requisitos, temos que fazer uma série de preenchimentos, na verdade, né, de requisitos para que a gente todo ano seja auditado e tenha essa renovação da certificação. Como eu disse, nossa primeira certificação foi em 2019, tendo a segunda a recertificação, né, recentemente agora, finalzinho de outubro, nós fomos auditados de novo, vem um auditor externo, avalia nossos processos e recomendou a recertificação. Então, durante mais um ano aí, a Impacto Contabilidade, ela tem a certificação da ISO 9001. Então, voltando, como eu falei, eu fui buscar no dicionário as palavras qualidade total, que juntamente ela traz uma responsabilidade, traz um peso muito grande. Mas como eu disse, não escape, né? Não só por ter a palavra que uma empresa não erra, né? Que você busca 100% de acerto nos seus processos. E aí, a definição de qualidade no dicionário é propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa. Então, quando você determina a natureza, a essência, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, você está qualificando uma empresa, né? Está qualificando uma pessoa. E aí a palavra total, né, que é um adjetivo, é aqui não falta nada, que forma ou abrange um todo, inteiro, completo. Então, quando você vai dizer, quando você
junta essas palavras e você diz qualidade total, você diz: olha, aquela coisa tem uma essência, tem uma qualidade que abrange um todo, né? E é isso que traz a qualidade total, a certificação da ISO, né? Mas antes da gente ter até eu e o meu sócio temos essa ideia, essa alusão de ter a certificação da ISO 9001, nós traçamos os processos, né? Nós traçamos o caminho, nós acertamos, nós erramos, nós buscamos atender aos nossos clientes, nossos usuários da melhor forma possível. Mas, para tanto, a gente não pode esquecer que a gente lidar com pessoas, né? A gente lidar com pessoas desde a formação da sociedade, né? A empresa Impacto Contabilidade sou eu, mais um sócio, e aí a gente trabalha com clientes, são pessoas que utilizam o nosso serviço, são pessoas que empregam pessoas, a gente contrata funcionários que são pessoas, então eu não poderia começar essa palestra sem falar do início, né, das pessoas e como é que isso se origina. Então, tudo começa com pessoas, com lidar com pessoas, né? E aí, como eu falei, você tem nesse lance de pessoas, você tem sócios, você tem funcionários, você tem também os clientes, que são os usuários, vamos dizer, finais dos nossos processos, né? Então, primeiramente, os sócios, eles são diferentes. Por exemplo, eu e meu sócio, Luiz Alberto, somos pessoas diferentes, né? Existe verdadeiramente um Bavi lá na Impacto Contabilidade. Eu sou Bahia, ele é Vitória. Nós fizemos recentemente a análise comportamental de cada um, que é uma coisa importantíssima que eu aconselho a vocês fazerem, todos vocês que estão ouvindo essa palestra, dá uma olhadinha. A análise de perfil, ela diz quem você é na essência, mas ele também apresenta a você situações em que você não tem, mas que você pode melhorar, né? Que você pode buscar, que você pode aperfeiçoar. Então, ficou nítido, a gente já sabia pelo nosso comportamento, pelos anos que a gente tem de amizade, que somos pessoas diferentes, mas, entretanto, nós temos um objetivo comum. E esse objetivo comum, desde que a gente resolveu fundar a Impacto Contabilidade, foi: vamos fazer contabilidade. Vamos demonstrar a todos os nossos usuários o que é a contabilidade de fato. Veja, dificilmente um ser humano, um brasileiro, uma pessoa, um jovem que sai do ensino superior, ele acorda e diz: ah, acordei hoje, você contador, né? Dificilmente a gente encontra pessoas assim. Nossa profissão, ela historicamente, ela tem um peso muito grande sobre ela, né? Então, frases como mal necessário, pago tempo que preciso, né? Então, ela traz consigo essa responsabilidade, esse peso, que ela foi deturpada durante um bom período, durante um bom tempo, sobretudo quando começou o SPED, o mundo do SPED, né? Quando começou os encontros de informações do fisco e, consequentemente, elevando o número de obrigações acessórias, né? Então, algumas empresas, elas não poderiam, naquele momento, transferir aquele ônus de mais obrigação, de contratar mais funcionário para os clientes, né, que, como eu disse, historicamente já não gostam de pagar o contador, acham o contador mal necessário. E aí, nesse momento, que foi lá pelo ano de 2007, 2008, alguns contadores, eles deixaram de fazer a sua essência, deixaram de fato de fazer os serviços contábeis e passaram a cumprir apenas as obrigações acessórias, que são inúmeras, obviamente, né? Não menos importante do que a contabilidade, mas essas tamanhas obrigações fez com que algumas empresas, alguns escritórios declinassem de fato para cumprir, né? Porque nenhum empresário gostaria ou gosta de receber uma multa por falta de obrigação acessória, por um descumprimento que o contador não fez, né? Mas, como eu disse, vamos voltar aqui para a questão das pessoas. Então, quando você monta uma sociedade, quando o seu cliente monta uma sociedade, e quem de nós, empresários contábeis, nunca vimos um litígio entre sócios, né?
seja ele até irmãos de sangue, marido, mulher, amigos de infância, amigos recém-conhecidos, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Os sócios são diferentes. A gente encontra em sociedades, em empresas que a gente dá consultoria, que são dois sócios totalmente avessos, né? Que você vê assim, poxa, olha, um cara é totalmente diferente do outro. Existe também sociedade que as duas pessoas são iguais. Existem sociedades em que um administra uma parte, outro administra a outra, né? Então, são pessoas diferentes, mas em sua grande maioria tem um objetivo comum. No nosso caso, é fazer contabilidade, ter como contabilidade sua essência, né? Mas e aí a dica que eu deixo para todos vocês que façam assim que possível é o seu autoconhecimento, né? A gente às vezes acha que se conhece, mas às vezes é preciso a gente passar por um profissional, entender como um profissional nos avalia, para a gente cair aquela ficha, né, de que, olha, eu sou disso, eu estou bom nisso, mas posso melhorar nisso, porque nós vivemos em constantes melhoras, né, nós precisamos constantemente estar em evolução. Então, eu super indico aí, quem não fez ainda, faça, né, uma análise comportamental, porque vai ser muito bacana. Inclusive, a Impacto hoje já faz isso, entendemos, né, a gente vende aquilo que a gente gosta, que a gente acredita, né, que dá resultado, e o autoconhecimento foi uma dessas. Não só para nós sócios, mas também para os nossos funcionários. Alguns clientes também adquirem também esse serviço, porque é uma mudança de chave, né, é um despertar, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo. E aí, a gente fala de funcionários, né, que aí é o primeiro grande desafio do empreender em contabilidade. Eu lembro muito bem que quando eu tive que contratar o primeiro funcionário, eu passei uns 3 dias pensando e refletindo. Por quê? Porque era um funcionário que ia me custar, cerca de R$ 1.000, R$ 1.500, né, isso há 12 anos atrás, né, 13 anos atrás, não, 12, entre 10 e 12 anos atrás, né? E aí a gente sempre pensa, poxa, esses R$ 1.500 que eu vou gastar com esse cara, com esse profissional, isso aqui eu posso reverter para mim, isso aqui eu posso aumentar o meu prolabore. É uma decisão muito difícil, né? Mas ela é necessária, sobretudo hoje, esse momento que a gente vive hoje, que considero, sempre considerei, e hoje mais do que nunca considero a nossa profissão um serviço extremamente essencial para o empresariado brasileiro. Mas quando a gente vai contratar um funcionário e a gente toma essa decisão, a gente tem essa necessidade, eles vêm com suas necessidades e elas são infinitas, né? Inicialmente, salário, pesquisas comprovam que, inclusive, no Brasil, a maioria dos funcionários, eles não querem salário, eles querem benefícios, né? Ou seja, um plano de saúde, um plano odontológico, um ticket de refeição ou alimentação de um valor considerável. Então, eles vêm carregados de necessidades infinitas, né? E às vezes não financeira, não econômica, mas também sentimental, né? Necessidade de ser um bom profissional. Quantos e quantos profissionais já passaram pela Impacto, né, galgaram seu caminho, viram que a Impacto ficou pequena para eles e eles simplesmente decolaram. E isso é uma coisa que a gente não abre mão. Obviamente que somos um escritório de médio porte, né, e no percorrer da nossa vida a gente encontrou excelentes profissionais, né? Alguns saíram até por causa de R$ 100 a mais de oferta de salário, outros saíram porque realmente tinham algum tipo de deficiência e outros saíram porque achavam que ali já estava pequeno para ele e queriam galgar coisas maiores, né? Muitos, todos, eu considerei que 90, 95% dos funcionários que passaram pela Impacto hoje somos muito amigos, nos falamos bastante, nos encontramos na rua, existe uma harmonia muito grande, né? Até porque a gente entende a necessidade, a gente entende, a gente discute, a gente desde o ano passado, e aí voltando para a questão da análise de comportamento, a gente resolveu implantar um RH dentro da Impacto,
né? Hoje nós somos 25 colaboradores, a gente entende que não conseguimos, né, estar a par de tudo e de todos que acontece, mas a gente fez esse suporte, deu esse suporte a eles através de um recursos humanos que está lá integralmente à disposição deles para ouvi-los, para encorajá-los, para melhorar, inclusive é, feito análise de perfil de todos eles, a gente tem um caso bem específico de um funcionário que é, simplesmente mudou da água para o vinho, né? Vinha de uma forma muito acanhada, vinha de uma forma muito tímida na empresa, a gente sempre sinalizando e incomodando, e aí depois da análise de perfil que ele passou, ele simplesmente tomou aquele choque de realidade, viu que ele era capaz, viu qual era o potencial dele e de repente mudou da água para o vinho. E hoje é um profissional extremamente importante, extremamente necessário e dedicado a impacto. Então, assim como eu sugeri fazer a análise dos sócios, vale muito a pena também a gente fazer a análise de perfil dos nossos funcionários. Ainda mais, e o que eu percebi e passei por isso durante um bom tempo no escritório, era aquele funcionário que a gente tem que a gente vira refém dele, né? Muitos colegas que converso hoje, graças a Deus, a Impacto não passa por isso, né? Vocês vão ver mais lá na frente que a gente tem todos os nossos processos mapeados, a gente sabe se um funcionário faltar ou tirar férias, tá tudo lá registrado, tá tudo lá direcionado, quem entrar tem que fazer, o que fazer, quando fazer e como fazer, né? E aí a gente, essa questão de análise de perfil é extremamente importante. Mas como eu estava dizendo, a gente, alguns escritórios eu encontro pessoas que são reféns de funcionário, verdadeiramente reféns, né? Olha, fulano é muito bom, mas ele realmente não é de bons amigos, ele não é muito de se comunicar, ele não é muito de dar sugestões, ele não é muito de interagir, de integrar a equipe. Tem outras situações que já encontrei colega que diz, poxa, fulano falta pra caramba, mas ele pelo menos me dá o resultado, né? Mas que resultado é esse? Ele cumpre as obrigações acessórias? Será que hoje a gente precisa de um funcionário que simplesmente cumpra as obrigações acessórias? Ou nesse mundo, nesse avanço louco que a gente está, a gente precisa de uma pessoa que tenha engajamento, né? E aí o engajamento é uma coisa muito difícil, é muito complexa, durante muito tempo, né? Dei aula, fui coordenador de instituição de ensino superior e realmente às vezes via queixas de funcionários, né, que estavam na empresa, no escritório contábil, simplesmente cumprindo tabela e sempre botando currículo em um lugar em outro, né? A Impacto hoje também tem o serviço de recrutamento e seleção e roda e vira nossa analista, ela sempre identifica pessoas que estão trabalhando em outros locais, que estão mudando, né, estão querendo desafios novos, e às vezes não é nem por questão de benefício, né, porque não se sente entrosado, não se sente enganjado, não se sente parte do processo da empresa. E isso foi o que a gente fez, né, a gente durante o processo de certificação da ISO, a primeira coisa foi a gente identificar, olha, a gente precisa, porque é um trabalho difícil, é um trabalho árduo e a gente precisa da equipe conosco, a gente precisa saber quem está conosco e quem não está. E logo nesse início de certificação, a gente realmente teve que fazer um plano de cargo e salário, obviamente, né, porque a ISO pede isso, que você tenha isso delimitado, e a gente começou a identificar que pessoas realmente não eram enganjadas no processo, não estavam, né, buscando a melhora, não estavam evoluindo junto com a Impacto, né? E nesse processo, pessoas foram desligadas, pessoas novas chegaram, e hoje tenho 100% de certeza em afirmar que eu tenho uma equipe totalmente enganjada, uma equipe totalmente, um verdadeiro time, né, que jogam entre si, que assumem suas falhas como coletivo, que parabenizam os erros também no coletivo, né? Então, tudo isso é para que você tenha uma equipe sólida, obviamente que não só uma análise de perfil, mas também uma gestão participativa, uma gestão colaborativa, uma gestão compreensiva, com certeza você consegue uma unidade muito forte perante a sua equipe, né? E aí você também, meu sócio, tem uma frase muito bacana
que eu sempre gosto de falar, que é que a gente lidar com sonhos, né? Então, nós, empresários contábeis, quem de nós nunca foi um pouco de médico, nunca foi um pouco de advogado, nunca foi um pouco de psicólogo, né? Afinal, a gente lidar com sonhos. Quem está abrindo sua empresa, ele tem um sonho. Ele quer realmente, de fato, ser um empreendedor de sucesso, ele quer mostrar, ele quer vencer na vida. A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil e por isso a gente precisa lidar, a gente precisa entender a quem é aquele nosso usuário, quem é aquele nosso cliente que está trabalhando conosco, que a gente está prestando serviço. E aí eu trouxe alguns, obviamente, de forma bem enxuta, alguns tipos de clientes que a gente encontra aí no nosso decorrer, né, que é para vocês identificarem, olha a mixização, as diferenças de pessoas que a gente encontra durante a nossa prestação de serviço, né, durante o desafio, né, que é empreender tanto contabilmente como empresarialmente. E aí a gente também tem aquele cliente, inicialmente, aquele cliente carente, né, aquele cliente que realmente quer desabafar, ele não tem com quem conversar, ele não confia com ninguém, em ninguém, né, e aí é uma particularidade muito que eu acho muito interessante do empresário contábil, do contador em si, que é a confiança que ele consegue ter no cliente, né. Se você tem um cliente e você faz um bom trabalho, não precisa ser muito tempo não, durante apenas um ano, para esse cliente sair do escritório, você tem que fazer uma besteira muito grande, né. É uma questão de fidelização. Então, o empresário, ele passa a confiar em você, né, e aí ele para tomar decisões, para fazer qualquer coisa, ele sempre liga para você, sempre busca de você. A gente tem grandes clientes de grandes empresas que faturam milhões, que não tomam uma decisão sem falar com a contabilidade. E às vezes ele quer até ouvir, né, nesse momento agora de pandemia, muitos empresários ficaram temerosos com o que ia acontecer, com o que poderia acontecer, e simplesmente ligavam para a gente só para desabafar, né? Só para conversar, para entender, para ver o nosso viés, o que é que a gente pensava, o que é que a gente tinha de prospecção, né? Então, é um cliente que requer mais de atenção, né? Tem pessoas que cliente que me liga demais e aí cobra por ligação, né? Por hora de trabalho. Advogado faz muito isso, né? Contadores eu acho difícil, não conheço nenhum que faça, mas a gente tem que ter uma atenção especial, né. A gente também encontra aí no caminho, o cliente conhecedor. E aí o conhecedor é aquele conhecedor de fato, né, tem empresários que são verdadeiros administradores de empresas, que conhecem a sua empresa, conhece um pouco de contabilidade, né. Agora também a gente tem o conhecedor que é aquele de Google, né, aquele que pesquisa, que conversa com um, conversa com o outro e realmente, não entende muito do que é e sempre nos questiona, né, sempre, está procurando saber informações, às vezes informações, que não têm nenhum sentido, não têm nenhum significado, mas é um tipo de cliente que a gente realmente encontra, né. E aí quando a gente fala de conhecedor, é tanto o cara que de fato conhece, né, o seu negócio, conhece contabilidade, conhece administração, e aquele cara que de fato que não conhece nada, né, e aí fazem perguntas aleatórias. A gente também encontra o empresário desconfiado, né, o desconfiado sempre acha que está pagando imposto demais, é aquele cliente que sempre duvida das suas demonstrações. Existe um conflito muito grande nesse perfil de cliente, que é a questão do financeiro e o contábil, né, que existe essa diferença muito grande. Outro dia passamos um caso de que uma empresa ela estava com um lucro de 1.200.000 e pouco, né, e aí a gente só está eu estou falando aqui só de apuração dos 3 trimestres de 2020 agora, de pandemia, e aí quando a gente fazendo o estudo, análise de custos dele, e aí ele identificou que os custos nossos estavam 3 milhões abaixo do que ele tinha registrado,
né? E aí a gente começou a debater para entender onde é que estava esse erro. E aí, de fato, esses 13 milhões a gente identificou que eram pagamentos de serviços, né? Eles trabalham com eventos, com organização de eventos. Então, eles fizeram pagamentos de eventos de dezembro, eles fizeram em janeiro, né? Então, esse desembolso financeiro foi feito em janeiro, mas contabilmente eles tinham recebido as notas referente a dezembro, né? E aí tem esse conflito de entender como é que funciona essa essa questão, né. Então esse cliente é o desconfiado e realmente é o que liga: "Olha, esse imposto está certo", né, que aí vem muito do cliente de baixo que eu cito, que é o fofoqueiro, né, que é o que conversa com todo mundo, que conversa com o contador do amigo, que conversa com o amigo, que debate, que sempre questiona alguma coisa e vai, né, sempre falando: "Olha, isso aqui não está desse jeito, meu colega diz que não paga, eu estou pagando imposto demais, né? Não sabe que cada caso é um caso, que cada empresa é empresa, cada CNPJ é um CNPJ, cada situação é uma situação, né? Mas eu tenho um case bacana aí mais na frente que eu vou falar com vocês sobre o cliente fofoqueiro, que é muito interessante, né? E aí também a gente tem um cliente que quer tudo, né? Ele quer pagar barato e quer até sua alma, né? A alma do contador. Ele acha que você pode fazer contábil, jurídico, administrativo, medicina, né, mecânica, enfim, ele acha que o seu escritório é tudo, não só você como prestador, mas a sua empresa em si, né? E aí, mais lá na frente também eu vou falar de cases sobre isso, mas é preciso ter muito cuidado. E a intenção desse primeiro slide aqui com vocês é chamar realmente o que a gente precisa entender, né? Que para a gente ter qualidade, a gente precisa se enxergar primeiro, e a gente só se enxerga entrando, né, em nós mesmos, compreendendo nós mesmos, compreendendo quem são nossos usuários, compreendendo quem são as pessoas que cercam, porque, como eu disse no início, tudo é feito de pessoas, somos cercados de pessoas, tudo o CNPJ, embora uma empresa abstrata, né, é uma empresa que de fato não existe, ela pode ter sua estrutura física, mas não é uma pessoa natural, né, ela é formada por pessoas físicas, por pessoas naturais, por eu, por você que está me ouvindo, pelo empresário, por ciclano, por fulano. Então, é importante a gente identificar quem somos nós, quem trabalha com nós e quem para a gente vai trabalhar e prestar o serviço. E aí o próximo passo é a gente identificar o nosso caminho, né? E aí, para a gente identificar o nosso caminho, e aí foi desde 2014 que a gente 2006, como eu disse, que a gente fundou, ainda estudantes de contabilidade, que a gente tinha um sonho de ter o nosso escritório, era uma coisa que a gente não abriria mão, né? Embora pessoas diferentes, como eu disse lá atrás, a gente tinha um objetivo em comum, era fazer contabilidade de fato, fazer contabilidade em sua essência, sentar com um empresário pequenininho com o maior de todos e dizer: olha, o retrato da sua empresa é esse. Não é fácil, obviamente, né? E se vocês me perguntarem, né, olha, se você faz hoje contabilidade de todos os seus clientes, obviamente que não. Mas buscar a certificação, buscar a qualidade total, me fez enxergar e também enxergar as pessoas a quem eu presto serviço, aquele que eu vou oferecer o meu serviço pleno, né? A gente não pode esconder, a gente não pode negligenciar que hoje a gente ainda existe uma ameaça, né? Que são as contabilidades online, que promete contabilidade por um preço baixo e que de certo fato é sedutor para aquele cliente, para aquela pessoa que não tem conhecimento, para aquela pessoa que só vê pagamento e não vê de fato o valor, né, de que uma contabilidade pode trazer. Eu costumo dizer que isso é um fato e pesquisas do Sebrae também comprovam isso. No Brasil, o empresário não é formado para ser empresário. A gente tem uma deficiência desde o ensino básico, que é não dar instrução, educação financeira para a nossa juventude, para quem está começando,
né. Então as pessoas, geralmente a maioria dos empreendedores, eles realmente viram administradores, né. Eles apenas tocam o negócio, crescem com o seu conhecimento, com a sua expertise do dia a dia, né, o que você erra, o que você aprende, né, mas de fato eles não têm uma formação qualificada para isso, né. Então a gente, como eu disse, identificou o nosso propósito e vamos fazer contabilidade de todo mundo. Como eu disse, durante o percurso, percebia que algumas demonstrações contábeis, nossa, elas simplesmente viravam rascunho, ou então virava só um bloco de papel na mesa do empresário, né. Tinha determinada época que a gente mandava nossas demonstrações contábeis para um cliente que teve uma vez que eu fui lá, que eu até brinquei com ele, eu falei: "Rapaz, daqui um dia sua mesa está coberta aí só com minhas demonstrações contábeis", né. E aí ele ironicamente falou: "É rapaz, não me mande mais essa porra não". É dessa forma mesmo, acredite, né, a gente fazendo contabilidade, tendo todo o cuidado, né, e aí a gente recebeu uma bordoada dessa, mas a gente continuou fazendo, né, até que certa vez ele teve um problema, precisou da contabilidade, aí ele, elogiou a gente bastante: "Poxa, vocês foram persistentes, por mim não fazia", mas a gente identificou o nosso propósito é fazer contabilidade e acreditem, isso dá resultado, né. O serviço de contabilidade, a prestação de serviço como um todo, ele é feito de forma, de boca a boca, né. Não adianta você fazer o maior marketing que você puder, dar brindes, fazer meio mundo de mimos aos seus clientes, que o que vai fazer o seu cliente lhe propagar é a qualidade do seu serviço. Não tem para onde correr, né. Então é isso, se você cuida do pequeno ao maior, com certeza você tem resultados bem positivos, né. E aí, nessa questão de fazer contabilidade, eu queria trazer para vocês aqui alguns cases, que a gente, ocorreu no percurso, né, ocorreu no nosso dia a dia, que são eu acho importante para que vocês identifiquem o que é que do que a gente, tem falado, do que a gente, busca como qualidade, né. "Olha, eu vou no seu escritório, eu vou ter qualidade, porque eu tenho um serviço de qualidade", né. Você entrega aquilo que você me promete, né. E aí eu chamo a atenção para vocês com relação a aquilo que você coloca no seu contrato de prestação de serviço. É muito importante aquilo ali, né. A gente passou algumas situações um pouco complicadas com relação a isso, e aí depois de muito, a gente resolveu procurar um advogado, fazemos vários tipos de contrato de prestação de serviço, porque, como eu disse, a gente tem clientes que a gente atende, de forma plena, com todo o serviço contábil, e tem aquele que me contratou só para fazer imposto, só para fazer sua folha, e isso contratualmente está lá registrado. Olha, eu só faço a parte de entrega de impostos, e ponto final, tá? E aí esse case é um case muito engraçado, é um case de licitação, né, de um cliente que aí, só para vocês terem uma ideia, aí vocês estão vendo aí, esse nome chamado transferido, aí é uma ferramenta que a gente utiliza, chamado Mande um Zap, né, que é uma ferramenta que a gente consegue, direcionar as chamadas de WhatsApp, que o WhatsApp, virou uma grande ferramenta de comunicação entre clientes e empresa, né. Hoje muito poucos clientes gostam de falar por e-mail, né, tudo hoje é o WhatsApp, e a gente adquiriu essa ferramenta, que nada mais é do que uma automatização, né. Então, quando ele entra em contato com a gente primeiro entra um robô, ele diz qual setor que ele quer falar, e aí ele fala, com o setor, apropriado para o que ele solicitou, para que faça o atendimento dele, né. E aí esse case foi muito engraçado, porque essa cliente aí, ela precisava participar de uma licitação, né. E aí a gente já tinha mandado anteriormente os gráficos gerenciais, e aí ela tinha ligado, a gente realmente mandou de novo, né. E aí a gente mandou os gráficos gerenciais parabenizando, porque a empresa deu um retorno muito bom. E aí vem a pergunta: "E isso serve para quê?", né. Então, aí a gente, também tem um cuidado muito grande de ter cuidado com o que a gente fala,
né? Porque a comunicação escrita ela é fria, né? De WhatsApp, às vezes um boa noite que você não dá, um bom dia que você não dá, o cliente às vezes recepciona de forma não muito boa, não muito receptiva, né? E aí, algumas situações a gente prefere fazer a intervenção telefônica, né? Ligar de fato, ou então marcar uma reunião, né? Então, a gente mandou os gráficos gerenciais, ela ia participar de uma licitação, todos os índices batendo, a empresa com rentabilidade, lucratividade, né? Tudo em dias, e ela simplesmente pergunta para que serve isso, né? E aí a gente faz a intervenção, explica o que é, como ela que tem que levar, por que tem que levar, né? É um trabalho, como eu falei, é um trabalho de formiguinha. É um empresário que se percebe que não tem o conhecimento, né, administrativo financeiro da sua empresa. Às vezes ele entende muito do negócio, né? É vender carro, sei vender carro. Quem tem clientes médicos da área médica, da área de saúde, sabe do que eu estou falando, né? O médico em si, o cara que trabalha na área de saúde, não todos, obviamente, mas o que ele quer é fazer, cuidar da saúde das pessoas. Se você pegar um médico para falar de imposto, para falar de contabilidade, para falar, ele não quer nem saber, né? Na maioria das vezes ele olha, isso aí eles inclusive pagam até mais caro para que alguns contadores administrem as suas finanças, paguem até os seus impostos, né? Façam um pacote com o preço do imposto já tudo, e às vezes acabam perdendo até dinheiro, né? Porque às vezes pagam mais do que de fato deveriam. Mas enfim, são os tipos de pessoas que a gente tem que lidar, os tipos de clientes, e a gente tem que identificar cada um deles, né? E esse case aí é justamente um desses clientes, né, que realmente não entende, e aí cabe a nós educar esse cliente para que ele passe a ter entendimento do seu negócio, né? Um outro case muito bacana também é o case do e-mail. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, que é uma outra coisa que chegou um determinado momento, né? A gente começou a Impacto e a gente viu que a Impacto tinha crescimento lá na contratação do primeiro funcionário, que existia uma queixa muito grande, né? E ainda existe até hoje. Tanto que esse case é um case que prova isso, né? Que o contador demora muito para mandar as coisas. Eu já ouvi até de colegas de contadores dizer, se eu mandar agora é porque ele vai achar que é muito fácil o meu trabalho, né? Então, a gente tem que mudar essa chave, tem que mudar esse paradigma, né? E aí, esse case do e-mail foi de um cliente. Desculpe, deixa eu só falar lá da contratação, né? A gente teve um determinado momento que a gente, e hoje a gente sabe que a gente tem mais funcionário do que a gente realmente precisa, porque eu quero que o meu cliente ele entre em contato comigo, porque ele entre em contato quando ele precisa, né? E que ele tenha a resposta instantânea. Não instantânea como um arroz, né? Como aquele miojo que você faz, ó, fez, está pronto, né? Mas sim que ele me solicite de manhã e que eu consiga no mesmo turno dar um retorno a ele, ou se for uma coisa muito simples, eu consiga mandar na mesma hora sim, né? Teve um cliente que certa vez esse case aí que eu vou contar a vocês, ele simplesmente precisou do banco, precisou do demonstrativo de faturamento, e aí ele estava com um amigo, ligou para mim, inclusive, falou: "Olha, Alisson, eu estou precisando aí do demonstrativo, o banco aqui estou querendo liberar um recurso e eu estou precisando apresentar no banco." E aí eu falei: "Tá, tudo bem, vou mandar para você." E aí ele simplesmente foi, estava com um amigo, também empresário, se sentaram para tomar um café e quando ele se sentou, antes de pedir, ele começou a abrir o seu notebook, né? E aí o empresário perguntou: "Olha, por que você está abrindo o notebook?" Ele: "Não, porque você viu eu pedir agora uma coisa para o meu contador, ele vai me mandar aqui." Aí o cara falou: "Eu duvido. Contador é tudo enrolado. O meu, se eu pedir um negócio desse aí uma semana." Ele: "Mas se ele estiver aqui, você vai pagar, aí você paga a conta?" Aí ele: Tudo bem, eu pago." E aí, realmente, quando ele abriu o computador, que ele acessou o e-mail, estava lá o nosso e-mail com a informação de um demonstrativo de faturamento, que qualquer sistema hoje contábil, ele te dá em menos de 30 segundos,
né? Só é você ir lá na empresa buscar demonstrativo de faturamento pronto, mandou aquilo ali, assinou via certificado digital, tá rapidinho, tá lá. E aí, em resumo desse case, é que não só o cliente, o amigo dele pagou a conta, assim como virou um cliente da Impacto, né? Porque ele gostou da agilidade, ele gostou da prestatividade que a gente teve ao atender uma solicitação simples, né? Obviamente que tem situações que são mais complexas, que demandam um pouco mais de tempo, que a gente tem que ter o critério, a gente tem que ter o cuidado de ao menos comunicar ao cliente, né? E aí o que a gente sente falta é isso. Às vezes nessa correria muito doida que a gente está, liga um, liga outro, a gente não anota e aí a gente acaba esquecendo, e aí só vai lembrar quando o cliente reforça o pedido, né? Então, por isso que no nosso sistema hoje, qualquer situação, a gente abre um OS, que é uma ordem de serviço, e a gente tem meta, a gente tem prazo para cumprir, né? E essa meta é determinada por a gente mesmo, né? Então, olha, quando o Alisson abre um OS lá, ele precisa uma ordem de serviço demonstrativo de faturamento. Eu tenho a ação, a meta e o prazo final, né? Então, isso é tudo no mesmo dia. Então, olha, abri hoje, dia 20 de novembro. Então, 20 de novembro é o dia que eu tenho que fazer e é o dia que eu tenho que entregar. Se não se não entregar, lá no painel que vocês vão ver lá já no final, já no finalzinho da palestra, você vai ver que ele acusa, ele diz, olha, não mandou. E aí cabe a nós, tanto eu como diretor, como os nossos coordenadores, cobrar da equipe, olha, por que não mandou isso? Porque isso ainda não foi, né? Então a gente fica, esse é um case muito bacana que a gente é, é, queria trazer aqui para vocês, né? Um outro case bacana também e aí que é uma boa venda de serviço, é você sentar com o seu cliente e perguntar sobre a formação de preço dele, né? Um cliente, certa vez, o desconfiado, ele nos procurou porque disse que o imposto dele estava errado, né? Ele tinha feito os cálculos e viu que ia sobrar do serviço para ele um determinado valor, né? E aí a gente realmente quando recepciona uma queixa do cliente, primeiro a gente vai averiguar, né? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fui e olhei o imposto dele, estava correto. E aí, quando quando eu chamei ele para conversar, para uma reunião, eu sentei com ele e falei: vem cá, me diz como é que você está formando seu preço? Como é que você sabe que você tinha que sobrar isso? Aí ele pegou, não, ó, o meu valor é X aqui, eu botei minha margem de lucro, mais minha margem de lucro, ou mais X% de imposto e achei que era isso, né? Aí eu falei, não, meu amigo, vem cá, deixa eu lhe apresentar o seguinte, olha, a formação de preço, você não pode fazer imposto assim, né? Olha, a formação, para você formar um preço no seu serviço, ó, você vai pegar isso, mais isso, dividir por isso, ó, aplicar isso, tal. Ele, rapaz, aí eu falei, ó, agora pega esse valor aqui e joga o percentual aí do seu imposto. Aí ele, rapaz, é assim mesmo, poxa, eu joguei. Eu falei, poxa, se eu procurasse vocês, se eu perguntasse a vocês, eu falei, pois é, e isso é um caso específico, né? Não é um caso específico, perdão. Se você for ver vários, inúmeros empresários, não sabem formar preço, estão perdendo dinheiro. Alguns estão movimentando dinheiro e não ganhando dinheiro, simplesmente porque não sabe fazer uma formação de preço. E a gente tem qualificação suficiente para auxiliar eles nessa decisão, que é muito importante, sobretudo aquele que é um comerciante, o que é um industrial, né, uma indústria, a sua matéria-prima, né, a essência do seu negócio é o material que ele vende. Então, vender com o produto certo é muito importante. Um outro case bacana que eu falo e a gente sempre tem que ter agora nesse momento não, né, mas a tecnologia trouxe uma comunicação também muito bacana com o nosso cliente, que foi essas videoconferências, né? Eu acho que eu nunca fiz tanta videoconferência como eu fiz, né? Jamais pensei, na verdade, em fazer tanta videoconferência, né? O cliente está sem fazer nada, ó, dá para fazer uma call aí? O negócio está nessa pegada aí, viu? Ó, você está sem fazer nada, vamos fazer uma call aí, então a gente entra, a gente se comunica, né? E essa visita aí, a gente pode fazer ela de forma online, não precisa ser fisicamente.
nada mais é do que estar presente com o cliente, né. Tem esse case aí, é de um cliente que ele disse que só me pagaria se eu fosse lá, né. Uma vez eu mandei o portador, ele disse: "Não, ó, diga a Alex, volte, eu não vou mandar nada que eu pago a ele para pelo menos uma visita no mês", né. Ele é uma empresa um pouco distante aqui de Salvador, e aí todo mês eu vou lá, né, inclusive eu, geralmente almoço com ele lá, né, e a esposa dele faz uma refeição maravilhosa, como bem, saiu de lá bem gordinho, né, mas, esse case é importante de como o cliente, às vezes, ele precisa da nossa presença, né. Às vezes eu vou ia visitar um cliente ou às vezes ligo para um cliente, e o cliente: "Poxa, ainda bem que você me ligou, estava precisando disso, disso e disso, né, eu estava precisando falar com você isso, isso e isso", né. E como eu disse, desde o início, vou reforçar, alguns consideram a gente um mal necessário, alguns consideram a gente essencial, né, são alguns outros clientes, acham que a gente só precisa de nós para gerar imposto, mas se fazer presente é fazer com que o outro compreenda que você é importante, né. Então esse case da visita é muito importante que eu digo a vocês, se façam presente na vida do cliente, procure saber, procure informações sobre o negócio dele, né, identifique o que é o negócio dele, traga informações do negócio dele, joga lá no Google, ó, você tem um cliente que vende confecções, joga lá no Google, como é que está a confecções. Hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem informação na nossa palma da mão, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, bate um papo, busca um pouco de informação. Se você tem um nicho, nós, lá na Impacto temos 40% da nossa carteira, a gente tem um viés muito grande para a área de corretora de seguros, né. Então os corretores de seguros, a gente roda e vira, participamos de congresso, inclusive fomos o único teve o congresso brasileiro, fomos a única empresa de contabilidade que não era do mercado de seguros presente, né, nos fizemos presente, entendemos, conversamos com outros corretores, entendemos qual é o negócio, assim como também temos um nicho muito grande da área de saúde, então sempre estamos ligando, perguntando, trazendo informações, trazendo dados para os nossos clientes. Então essa questão da visita não é de fato presencial, é se fazer presente na vida do cliente. Outro case importante e bacana, e que aí a gente negligencia também, é o happy hour, né. É você ter um pouco de intimidade com o seu cliente, né, é você ter uma relação com o seu cliente, não ser amigo irmão, né, porque amigos são poucos, né, a gente sabe, um pouco disso, mas a gente precisa estar com o nosso ter uma conexão com o nosso cliente. E aí eu vou dar um exemplo para você, né, sobretudo para vocês homens, que jogam bola, que vão ao estádio de futebol, né. Às vezes a gente está lá no afã da emoção, depois de um belo baba, depois de um jogo que nosso time ganhou, a gente simplesmente um desconhecido, a gente derrama cerveja, paga cerveja, faz isso, faz aquilo. Você já parou para pensar se um dia você chamar o seu cliente para bater um papo com ele? E o happy hour que eu estou falando aqui, gente, não é encher a cara, é ficar até altas horas da madrugada bebendo, curtindo. Não, o happy hour que eu falo é um almoço, né, com o cliente. Vai, bate um papo com ele. Tá passando, tá fazendo alguma coisa, tá de bobeira, tá passando. Vai lá, chama ele, ó, vamos tomar um café, eu pago para você, né? Faz essa relação, cria essa intimidade, né? E aí, um case bacana que a gente teve, de um cliente que eu fui, né, e a gente, entre tantas conversas, a gente acabou falando de um comediante brasileiro famoso, né, e aí a gente gostamos desse comediante em comum, discutimos sobre ele, né, e aí demos risada, lembramos algumas coisas. Um bom tempo depois Um bom tempo depois, eu tenho um cliente que organiza eventos grandes aqui no Brasil, né, era em Salvador, mas cresceram tanto que estão a nível Brasil. E aí fui lá numa reunião outra vez e ela: "Olha, eu tenho aqui o show, você quer ir? Tenho aqui os ingressos aqui para o show que a gente está organizando". Eu falei: "Opa, quero sim", né. E aí me deu alguns convites,
E aí, de bate-pronto, já saí de lá ligando para esse meu cliente. Falei: "Olha, eu tô com 2 convites aqui para o show de fulano de tal. E aí, você tem interesse? Vou te levar aí agora". O cara ficou simplesmente feliz da vida, né, feliz da vida, bacana. Às vezes a gente, no final do ano, a gente quer mandar squeeze, agenda, caneta para o cliente, né, para aquela coisa que todo mundo faz, né. E aí por que a gente não pensa um pouco fora da caixa, né, e vai lá naquele cliente e numa conversa identifica o que é que ele gosta. Por exemplo, mandar um par de ingressos para o futebol que ele gosta, né. Por exemplo, eu sou torcedor do Bahia, ou até o torcedor do Vitória, um dia que o Vitória já fiz isso também, né, ia ter um jogo do Bahia e, não dei um ingresso de arquibancada, eu simplesmente comprei 2 lounge e mandei: "Olha, vai lá para o lounge, vá assistir esse jogo", era um jogo bacana, era um jogo importante para o Bahia, né, e é um cliente que torce muito para o Bahia, e essa comunicação, né, essa relação que a gente acaba criando. O cara diz: "Pô, velho, ele não é meu contador, ele pensou, pô, que eu gosto do Bahia, ele pensou, olha, que eu gosto do show de fulano de tal", né. Então essa aproximação, essa intimidade, como eu disse, às vezes a gente vai para aquele show, né, quando íamos para shows, a gente ia para aquele show, conhecia os amigos do amigos e lá ficavam pagando rodadas e rodadas de bebidas e com pessoas que a gente nem conhece ou sequer viu apenas uma vez. Mas que tal a gente fazer isso com um cliente que está com a gente 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Então esse é um case também muito bacana. Outro case legal e que aí, só faz isso quem entende o seu negócio, e aí eu digo você contador, eu encontrei aí infelizmente, e aí eu quero que vocês reflitam sobre isso, graças a Deus não estou numa palestra aqui para fazer essa pergunta, para não ver ninguém levantando a mão ou se contorcendo, né, mas quem de vocês tem as demonstrações contábeis da sua empresa? É. A gente encontra muito isso, né, muitos empresários, muitos contadores que não têm as demonstrações contábeis da sua empresa, né. Temos muitos contadores que simplesmente fazem imposto dos clientes, cobram de acordo a faturamento, né, e por nosso propósito ser contabilidade, fazer a contabilidade de todos os clientes, nesse case aí foi muito bacana que a gente viu que um cliente, ele vinha reduzindo bastante o seu faturamento e consequentemente o seu lucro, né. E aí a gente, chamei ele para conversar, para entender o que tinha acontecido. Ele acabou, confessando que estava passando por um momento difícil, que uma funcionária muito importante dele, estava se desligando da empresa, né, tinha conversado com ele e ele estava meio que sem norte, né, perdendo receita, deixando de atender, muita gente. E aí eu simplesmente disse: "Olha, então faz o seguinte, a partir de hoje você vai ficar 6 meses me pagando X, né, menos da metade do que ele me pagava, né, visto a queda de faturamento, a queda de lucro dele, né". E aí esse cliente é um cliente que ele é muito comunicativo, né, ele é muito, né, vamos chamar assim no linguajar espalhafatoso, então, onde me vê hoje, ele que diz aos 4 cantos: "Olha, esse meu contador, esse cara é muito bom, olha, leve sua empresa para ele", né. Então, a gente identificar, perceber o que é o nosso cliente, quem é o nosso cliente, qual a necessidade dele, isso é um viés muito importante. Como eu disse, né, a gente vive do boca a boca, né, a gente vive da propagação de outros clientes, né, trazendo, falando sobre o nosso serviço. Então, se você não fez, um dia tente fazer, né, identifique aquele cliente que começou a lhe atrasar, por exemplo: "Olha, me atrasou muito, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que é que está acontecendo, deixa eu ligar. Olha, que tal, você aceita um desconto? Olha, você aceita aí", claro, obviamente que ele vai aceitar, né. "Ó, você aceita a redução? Olha, esse mês eu vou te dar uma isenção", né. A gente tem uma dificuldade muito grande com a mensalidade adicional, o que os empresários costumam chamar de 13º salário, eu não gosto desse termo, né, eu sempre chamo mensalidade adicional. Então, ó, quem sabe dar uma redução nela, né. Então, para isso a gente precisa, de fato, identificar quem é o nosso cliente.
Vamos lá. E por fim, para a gente encerrar essa questão dos cases, eu tenho um cliente, é o que é meio doido, né? É aquele cliente que ele quer abrir tudo ao mesmo tempo, né? O cara quer abrir um consultório médico e um serviço de limpeza de prédio ao mesmo tempo, né? Um cliente chegou lá com a gente, ele tinha 38 atividades para botar na sua empresa, né? E aí é o sonhador, né? É o que a gente chama do achismo, o empresário do achismo, que ele acha que esse negócio vai daqui a uns anos dar certo. Ele acha que se botar uma atividade, então ele trouxe atividades totalmente incompatíveis uma com as outras, né? E aí, porque se abre licitação e tal, e aí a gente chama, a gente, olha, se você abrir com esse KINAI, você vai pagar esse imposto, mas tem a TFF, se você pagar esse. E aí você senta e dá uma aula de contabilidade. Entendam só, eu falei isso e vou repetir sempre durante a minha palestra. No Brasil não se formam empresários contábeis, né? Ou não se formam, perdão, não se formam empresários, se formam administradores. Culturalmente, não. Culturalmente, quem nos contrata são pessoas que estão sonhando com o seu negócio, conhecem determinado produto, determinado serviço e resolvem abrir, né? Então, nós somos essenciais para auxiliá-los na sua tomada de decisão, na sua atividade, né? No crescimento do seu negócio. Então, é muito importante que a gente sempre sente com o cliente, converse, né? Entenda. Um outro case parecido com esse, que não foi conosco, mas o cliente veio já com esse grande problema, vocês verem a importância da profissão de contabilidade. Esse cliente, ele simplesmente ele exercia atividade de corretor de seguros, que tem um KINAI específico, e o contador simplesmente colocou ele como atividade seguradora, né? Ou seja, uma grande empresa. O que ele pagaria de TRFF em cerca de 400, 500 reais, veio por ano 5 mil e poucos reais. Ele também, um empresário que abriu sua empresa e simplesmente a deixou de lado, né? Tocou os seus negócios. Não sei se voltou a procurar o contador ou não. Eu sei que quando nos procurou, estava com um débito de mais de 30 mil reais só de TFF. E aí percebam o quão estava prejudicado a vida inteira desse profissional. A vida inteira, porque até hoje ele simplesmente esqueceu essa empresa, a dívida só aumenta e ele não tem prospecção nenhuma de negociar isso, porque realmente o negócio dele não enganjou do jeito que ele pensava, né? E além disso tem esse entrave aí financeiro que ele tem perante ao fisco, né? Então é muito importante a gente ter atenção. Quem nos procura não tem o conhecimento é nosso. Então é sempre bom a gente ter uma conexão, chamar o cliente para que ele entenda todos os pontos de uma abertura de determinada empresa, né? Então, para a gente chegar no último bloco da nossa palestra, né? Eu falei aqui de pessoas, eu falei do caminho, e como eu disse, o percorrer do nosso caminho, né, ele nos traz experiência, ele nos traz vivências que faz com que a gente cometa erros e acertos e que a gente chegue, enfim, ao nosso processo, né? O nosso processo que é, de fato, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? E aí, falando em processos, aí eu trago a questão da ISO 9001, o que nos deu a qualificação total, né, com a empresa de serviços contábeis como um todo, né? Porque, para quem não sabe, nós somos certificados em todos os nossos processos, né? Então, todas as nossas atividades, departamento fiscal, pessoal, contábil, procuradoria, todos eles são certificados pela ISO. Mas se você tem a intenção de ter uma certificação da ISO e acha que o único setor que você tem apropriado para isso é o setor fiscal, você pode
ter a certificação da ISO 9001 só do seu setor fiscal. Isso aí é completamente aceito pelas autoridades, tá? E aí, falando de processo, eu trago aqui a definição da ISO, né, que é um sistema de gestão com o intuito de garantir a otimização dos processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais fácil, mais ágil, a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso sustentado. Então, em resumo, como eu disse também aqui já no início da palestra, é o seguinte, olha, você vai gerir o seu negócio, né? Você tem que gerir ele, seja da forma que for, através de sistema, através manual, né? Através dos seus processos, eles têm que estar desenhado, ele tem que ser otimizado, tem que ter uma agilidade e que seu produto, ó, tem que ter sucesso na ponta, no usuário final, que é o nosso cliente. E aí a definição de processos para trazer para vocês é ação continuada, realizada, contínua e prolongada de alguma atividade. E aí, meus amigos e minhas amigas, deixa eu beber uma aguinha. Processo é uma coisa que contador sabe fazer muito. Determinada vez eu tive uma palestra e um dos palestrantes falou, olha, cumprir obrigação cumprir a obrigação acessória com o contador mesmo. Eu nunca vi um profissional para cumprir tantas obrigação acessória como o contador. E isso é uma verdade absoluta, né? Então, fazer processos, fazer ações continuadas, que sejam longas da minha atividade, isso nós sabemos fazer como ninguém, né? O fisco pode criar a obrigação acessória que for, a gente vai dar conta do processo, a gente vai dar conta do recado, né? Então, eu concordo em gênero, número e grau com esse palestrante, porque ele de fato foi certeiro na sua colocação, né? Então, processos são ações que a gente faz continuada. Todos nós fazemos ações continuadas. Todo início de mês, o nosso departamento pessoal entra em contato com o cliente, pega as demonstrações da folha de pagamento, o que é que foi, se teve hora extra, faz hora extra, manda a CAGED, manda CAGED quando necessário, agora com a social, manda RE, FGTS, manda guia do INSS. São os mesmos processos todo santo mês, todo mês, todos os meses do ano. Fazemos a mesma coisa. Isso dei um exemplo do departamento pessoal, né? Fiscal, idem, serviço contábil também, serviço de procuradoria que roda e vira tem uma coisa ou não tem, mas se você for abrir uma empresa, fazer uma alteração, o processo continua sendo o mesmo, né? Não existe mudanças. Vamos lá. E aí, já trazendo a otimização e falando de processos, eu trouxe aqui um exemplo, o que a gente, como eu disse, a ISO 9000, ela pede que você desenhe, que você diga, olha, como é que você faz isso, quando é que você faz isso. Falei também da ausência de um colaborador, como é que é feito o processo. Então, esse caso específico aí é o caso de uma abertura de empresa, né? O cliente, e aí ele nos procurou para abrir empresa, quando ele nos procura para abrir empresa, todos os nossos processos estão lá, bem parametrizado. O que você tem que fazer, quando você tem que fazer, qual o prazo que você tem que fazer. E aí perceba que existe uma ordem de passo a passo e você tem as opções de cancelar ou justificar, né? Porque algumas situações ela não abrange o cliente, determinado cliente. Por exemplo, se você for abrir um cliente em Lauro de Freitas, você não vai ter ali o item 3, que é o pedido de TVL, né? Então, quando o cliente chega na Impacto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar as boas-vindas, né? A gente tem um card específico, dando boas-vindas, bem-vindo a Impacto Contabilidade, no setor tal, você vai falar, temos um videozinho institucional também que mandamos para os clientes, né? E aí a gente envia também um e-mail com um formulário, né? Porque a gente precisa que o empresário ateste aquilo que foi proposto no nosso contrato, né? Fazemos o contrato
de prestação de serviço exclusivo para abertura de empresa, porque se ele quiser abrir empresa conosco e não quiser dar continuidade, a gente não pode prender ou fidelizar o cliente. Dificilmente isso acontece, né? Mas a gente faz isso, né? E aí, nesse contrato, a gente tem lá específico de que as informações são inteiramente do cliente, que ele concorda, que ele que enviou, que ele preenche esse formulário, né? E aí, quando ele preenche, a gente envia esse formulário, aí a gente já tem um prazo. A gente começa a ter um prazo de aguardo do envio dessa documentação, né? Então, sei lá, vou chutar aqui 5 dias. 5 dias, se o cliente não mandar, o meu sistema vai avisar, olha, fulano não mandou. O que é que aconteceu? E aí a gente já tem que fazer a intervenção por telefone, pelo WhatsApp, né? Porque, como eu disse, a gente, todo esse processo aí, ele tem um trâmite, ele tem um prazo. Se ele não tem, se a gente não desenhar um prazo, por exemplo, de abertura de empresa aqui em Salvador, salvo engano, são 25 ou 30 dias que a gente estipula, a gente já parte fora do prazo e eu preciso identificar o que é. Qual foi o motivo? Foi fora do prazo. Olha, se o cliente realmente diz, olha, vocês não me mandaram, a gente tem um e-mail comprovando. E a gente utiliza hoje uma ferramenta que ela manda o e-mail para o cliente, além de mandar o e-mail para o cliente, ela me apresenta se ele recebeu o e-mail, a hora que ele recebeu, se ele abriu o e-mail, que horas ele abriu o e-mail, e mais, se ele baixou o anexo, né? Então, isso cabe muito àqueles clientes esquecidos que não pagam imposto e quer culpar a contabilidade dizendo que é a gente que não mandou. Então, a gente simplesmente vai lá no e-mail, vai lá no sistema e diz, olha, tal hora você fez até o download do nosso arquivo. Dá uma olhadinha de novo, né? Além disso, quando se trata de impostos, o nosso sistema ele fica mandando, olha, seu imposto vence daqui a 2 dias, seu imposto vence daqui a 5 dias, né? Então, a gente consegue, via sistema, conseguir identificar tudo isso, né? E aí os processos são normais, né? Somos contadores e contadoras e eu não vou destrinchar, mas isso aí é um passo a passo que eu tenho que fazer para cada setor meu. Volto a dizer, olha, eu acho que minha empresa é perfeita na abertura de empresa. Quero ter a certificação da ISO só do setor de procuradoria. Pode fazer, sem problema nenhum, né? O que eles vão pedir na qualificação é que diga, olha, como é que você está parametrizando? Qual o propósito da sua empresa e como é que você entrega tal serviço? Você vai dizer, olha, eu entrego dessa forma, assim como nossa auditoria contábil, existe as amostragens que ele pede, olha, esse cliente aqui, você abriu empresa, como é que foi o processo? Aí a gente vai lá, abre processo por processo e demonstra, olha, é tal dia, tal dia. Fazemos, inclusive, uma pesquisa de satisfação quando a gente entrega a empresa pronta, né? Dentre elas, a gente tem uma pergunta se ficou tudo claro sobre a abertura da empresa, né? Porque às vezes o cliente, a gente comunica, a gente fala uma coisa, ele esquece, e aí depois vem dizer que a gente não disse. Então, por isso que a ISO 9001 nos deu esse start. Olha, vamos fazer uma pesquisa de satisfação quando a gente entregar a sua empresa, né? Vamos ver o que ele achou. Né? Então, se ele me disse lá na minha pesquisa de satisfação que eu atendi de forma plena, que tudo foi entregue de forma clara, eu digo, olha, meu amigo, você respondeu aqui, infelizmente, eu lhe disse tudo, né? Então, é importante a gente frisar bem isso, né? Além de ter nossos parâmetros, né, nossas atividades parametrizadas, é preciso do feedback, porque vocês lembram lá que na ISO 9001 ele precisa ter a satisfação do cliente, né? E a gente tem a satisfação do cliente apresentando evidências, tendo a comprovação de que o cliente está satisfeito. Esse é um outro, esse é um outro processo, né, que a gente tem, e aí é de apuração de impostos. Lembre que a gente está falando, o tema da palestra é qualidade total, né, a gente começou falando lá das pessoas, dos sócios, né, passamos por alguns cases, e aqui eu estou trazendo de forma bem clara como a gente faz tudo isso, né? Como a gente conseguiu a certificação, como os nossos processos eles são otimizados, eles são enxergues,
né, eles ficam claros para os usuários, tanto para mim como diretor da empresa, como para os funcionários, como para um funcionário novo na empresa, né. Então, por exemplo, esse aí é um procedimento da empresa, do departamento fiscal, né, aliás, do meu departamento fiscal, né. Então a primeira coisa, que a gente faz é solicitar de movimentação os contábeis, né. Então aí é um trabalho conjunto do meu setor contábil, meu setor fiscal, né, eles solicitam e checam as informações que estão lá, né, porque a gente fez essa parametrização, né, porque a gente tem cliente que opta pelo regime de caixa, né, que é aquele regime onde você só paga o imposto quando você recebe. E para isso eu preciso fazer a conciliação, né, eu preciso saber quanto foi que entrou de movimentação contábil na sua, financeira, no seu extrato bancário, né. Então ali a gente solicita o extrato bancário em PDF ou FX, esse pagamento, nota de compras e tal. E aí eu vou lá e faço a importação da nota fiscal de serviço, se houver, se for uma empresa de serviço. Então perceba, ó, isso aí é o que o departamento fiscal faz todo santo mês, né. Ó, se ele é uma prestadora de serviço, ele vai lá e pede, ó, importar, ele vai lá e faz a importação da nota fiscal. Se ele for uma empresa de serviço, como eu disse, ele vai pular essa etapa. Ele não vai pedir nota de entrada, não vai pedir nota de saída, porque eu já identifiquei ali, ó, essa empresa de prestação de serviço, eu não preciso pedir, importar notas fiscais, né. Eu preciso alimentar uma planilha, né, a planilha, fiscal, a gente tem uma planilha, hoje a gente está mudando inclusive, né, estamos aí, fazendo uns cursos aí de tecnologia que a gente ainda eu fui, né, aliás, me considero um mediano para bom, para muito bom no Excel, tomei alguns cursos, então eu tenho meio que umas planilhas que auditam, né, os sistemas. Então eu peço que, além da gente apurar o imposto no sistema, a gente, joga esses valores na planilha que eu desenvolvi, para que a gente veja se existe, a informação batem, né. Então é como se fosse de fato uma auditoria, né. E aí, depois disso, além de alimentar, faço apuração, faço esse cheque, e aí se ele for comercial lá eu mando ICMS, se ele for, eu mando PIS, COFINS, IR ou DAS, né, e aí são os impostos. Se ele for, uma empresa de serviço, eu não mando ICMS, obviamente, eu cancelo ali a opção e vou diretamente fazer, o DAS, né. E por fim eu envio o cliente. E ali é que também está, o grande sacada da gente, né. É naquela parte que envia o cliente que eu falei para vocês que ali eu identifico: "Olha, o cara recebeu, olha, o cara recebeu e baixou o arquivo. Olha, realmente ele não recebeu. Aquilo ali, é nesse momento aí que o sistema ele evidencia para a gente, se realmente foi apresentado ou não para o cliente, né. E aí, como eu falei com vocês lá no início, e que eu encontro muitos colegas que passam por essa situação de dependência de funcionário, né. Quando você parametriza, quando você organiza seus processos, essa pendência acaba, essa dependência acaba, né. Porque você sabe o que tem que ser feito na sua empresa, você sabe quando tem que ser feito na sua empresa, né. E aqui no próximo slide, é aqui que eu queria mostrar para vocês que aí está, o nosso painel chamado Dashboard, né. Eu fiz questão de trazer um bem antigo, quando a gente está usando o sistema, para vocês identificarem e a gente identificar juntos como é que eu identifico que o meu serviço está sendo feito ou não, né. Então, por exemplo, todo mês a minha empresa ou meus clientes têm que fa ou meus funcionários, eles têm que fazer a cobrança de movimentação contábil e fiscal, né. Então, entramos em contato com o cliente via e-mail, às vezes via telefone, via WhatsApp, e diz: "Olha, me manda a sua movimentação contábil", né. E aí eu tenho um prazo para fazer isso, que é essa primeira coluna aí, ó. Então eu tenho um prazo de ação. Quando é que eu vou executar isso? E aí essas cores, elas vêm me dizendo: "Olha, ela está no prazo. Não, olha, está vencendo. Olha, falta 5 dias. Olha, já está atrasada 10 dias. Olha, está atrasada 1 mês. Não, olha, tem pendência". Essa pendência, essa parte, essa coluna terceira aí, de pendência, pendência geralmente é de cliente, né. Então, olha, eles me mandaram a movimentação contábil, eu fui lá, fiz a ação, né, existem
ali, se vocês olharem na segunda coluna, existe algumas coisas atrasadas, né? Então, existe 157 empresas que eu não mandei a cobrança de movimentação contábil. Aí, eu como gestor ou meu coordenador de processo chega para a equipe responsável por essa obrigação e diz: olha, fulano, por que aqui ainda não foi enviado 157? O que é que está acontecendo? Não mandou, mandou, não mandou, né? E aqui, se vocês forem olhar, o departamento fiscal, por exemplo, também, né? Quando a gente enxerga ali, olha, na última coluna são os concluídos, são todos que foram enviados no prazo, ou que foram enviados após o prazo. Cada coisinha dessa, ela tem uma informação, uma legenda, né, de prazo. E aí, por exemplo, eu vou lá no departamento fiscal e digo: olha, tem 86 empresas ainda que você não mandou o imposto. Por quê? O que é que está acontecendo? Né? E aí ele vai e nos apresenta: olha, realmente, eu estou atrasado. Então a gente consegue monitorar todos os nossos processos na palma da nossa mão, tanto no computador quanto num celular. Né? E aí, por exemplo, se eu tiver ali a situação no fiscal, no pendente, na terceira coluna, né? Olha, está pendente. Mas por que está pendente? Ah, foi o cliente. Como eu disse, essa coluna é do cliente. Aí o cliente realmente não me manda a documentação e diz: olha, você não me mandou imposto. Eu vou dizer: olha, eu fiz a cobrança de movimentação sua lá em cima e até hoje você não me mandou, ou mandou incompleto, então não posso apurar o imposto dessa forma. Então, pessoal, queria trazer para vocês desse dashboard que eu acho que é muito importante, é que aí sim você tem a visualização do seu escritório, você tem a visualização da sua empresa, você tem a visualização do seu cliente. Essa ferramenta, ela traz informações importantíssimas de processo, quando você entregou para o cliente, quais foram as atividades que mais fez, quantos clientes entrou, quantos clientes saiu. Você tem realmente, de fato, o controle da sua empresa na mão. Você pode não usar esse sistema, né? Existem outros sistemas, existem pessoas que usam Trello, outras pessoas usam o Excel também. O importante não é o sistema, o importante é você parametrizar, você definir quais suas atividades que você tem que fazer, quando você tem que fazer, para que se você tenha controle total da sua empresa, né? Por essa experiência aí, o auditor, ele simplesmente ficou encantado como a gente estava operacionalizando o sistema. Ele: rapaz, vocês estão de parabéns, né? Porque o sistema, de fato, ele traz resultado, ele evidencia, ele apresenta, ele mostra: olha, isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito, se não foi feito, por quê? Por quê dessa forma, né? Alguns clientes, alguns parceiros, contadores, se queixaram dessa ferramenta, né? Disseram que não era boa e que não atendia. Eu falei: olha, a primeira coisa é o que não está bom, o que você acha que não está bom. Eu particularmente adoro e indico essa ferramenta. Por quê? A gente tem mania também, pessoal, de não usar os sistemas em sua totalidade, né? Eu aposto com você que está aí que você não usa 30% do que o seu sistema contábil te oferece. A gente não usa, né? A gente não usa, as pessoas, principalmente os usuários, eles criam resistência. Isso, para a gente incluir isso na nossa empresa, tivemos resistência, obviamente que tivemos resistência, né? Porque novidade assusta todos, assusta muitas pessoas, né? Mas quando você tem uma equipe enganjada, uma equipe consolidada, que abraça a causa, como eu falei no início, tudo começa a fluir, né? E o que a gente sempre pede, e isso vem de mim, do meu sócio, e a gente pede à equipe, use o sistema na sua totalidade. Hoje a gente está com um avanço tecnológico muito grande, né? Muitas startups, muitas empresas desenvolvendo ferramentas incríveis, trazendo grandes otimizações para os nossos processos, para as nossas rotinas, né? E às vezes, por exemplo, essa ferramenta, a gente com um ano de uso, a gente tinha 43 sugestões de melhorias, sendo 36 atendidas, né? Então a gente chega: olha, isso você pode melhorar, né? São empresas que estão, como eu disse, são startups que precisam. Ela foi adquirida recentemente aí por uma outra empresa parceira nossa também, que a gente utiliza o seu sistema, né? Então estão em constante desenvolvimento, muito desenvolvimento.
Então, às vezes a gente usar ser parceiro e mostrar, olha, se você colocar isso, o sistema vai melhorar. Se você colocar isso, né? Então a gente tem. E aí eu converso sempre com alguns contadores, olha, utilize a ferramenta, busque melhorias, não crie bloqueio no primeira utilização, né? Porque aí sim nenhum sistema, nenhum processo vai atender a vocês. Beleza, gente? Vamos lá, deixa eu só dar uma. Deixa eu só interromper aqui para fazer os agradecimentos finais. Espero que vocês tenham. Deixa eu só. Deu uma bugada aqui. Opa. Então é isso, pessoal. Como eu disse, isso aqui, queria deixar claro para vocês que não é a receita de bolo, não é a Impacto, não é a melhor empresa do mundo, nós não somos a empresa perfeita, como eu disse, cometemos falhas, mas temos a nossa empresa desenhada na nossa mão, nós identificamos, sabemos tudo que a gente tem que ser feito, quando tem que ser feito, temos os nossos processos todos mapeados, né? E isso nos credenciou a ter aqui, né, a certificação da ISO 9001, ao qual é apenas um título, obviamente, né, mas que a gente deixa a gente muito feliz, não só pelo título, mas pelo processo que a gente conseguiu identificar, que a gente conseguiu trazer, né, para a nossa empresa. Então, não existe qualidade total, né, quando não se tem engajamento, quando se tem vontade, quando se tem querer, né? Então, hoje, eu considero sim a Impacto uma empresa de qualidade total. Não, nós temos ainda muito a crescer, né? Existem escritórios aqui em Salvador, principalmente escritórios grandes, enormes, grandes referências, de grandes amigos, grandes parceiros, grandes pessoas que eu admiro, né? E eu, como escritório emergente, a única coisa que eu tinha que fazer era me igualar a eles, né? E não me igualar em número de clientes, em número de funcionários, mas em sim de qualidade de serviço. Porque quem está grande, esses escritórios grandes que nós vimos, elas não chegaram lá do nada, né? Elas construíram a história e merecem estar onde estão. E é isso que eu indico a todos vocês. Se dediquem, é uma profissão fantástica, é uma profissão necessária, sim, é uma profissão extremamente importante para toda a sociedade brasileira, mas a gente precisa nos qualificar, a gente precisa buscar o melhor de nós para oferecer o melhor ao outro. Tá bom, gente? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez ao meu querido amigo Ricardo. Um forte abraço para você. Desejo um excelente sucesso, desejo muito sucesso, excelente evento ao qual tive o prazer de participar. Um abraço, gente.